Bom dia a todos. Bom, meu nome é Anderson Cinti Leporais, sou gerente de vendas da Bertec. Mês passado fez exatamente 18 anos que eu troquei o mundo óleo e gás pela mineração. Então, tem uns 15, 16 anos que eu moro em Minas Gerais, mas esse mundo da mineração foi um mosquitinho ali que chegou, picou e eu gostei demais, e eu estou até hoje, eu estou seguindo bem feliz com esse mundo da mineração. O tema, que a Bertec trouxe para vocês foi como reduzir perdas não programadas, a confiabilidade operacional na prática e como reduzir as perdas não programadas e aumentar a vida útil dos ativos. Tá? Quando a gente fala em mineração, a gente vem logo com um tema, vem logo normalmente a gente pensa logo em produção. A gente pensou em mineração, a gente normalmente já vem logo ligado à produção. E a produção, a gente pensar no tema de produção, a gente tem que pensar na confiabilidade. O que a confiabilidade vai trazer para a gente aumentar a produção. Passando. Bom, vou apresentar um pouco da Bertec para vocês. A Bertec é uma fabricante de produtos químicos chilena, tá? Ela está presente em vários países. A gente fabrica desde o elastômero com base de poliuretano até as resinas epoxídicas, São resinas para revestimento, para equipamentos que sofrem com abrasão severa, abrasão por finos e impacto também. São dois produtos que a gente trabalha com epoxídico, O MX1 e o MX2. MX1, abrasão por finos, com uma esfera cerâmica com um diâmetro de 1 milímetro, e o MX1 com esfera cerâmica de 3 milímetros e o MX2 com 1 milímetro. A Bertec ela tem, por essência, a inovação. Então, todo ano ela se atualiza, ela atualiza sua pesquisa. Então, nós somos hoje capazes de voltar à produção com revestimentos com cura de 60 minutos. Então, em 60 minutos, você consegue voltar à produção em alguns revestimentos, certo? A gente volta para a parte de filtragem, ciclonagem. Produtividade mais segurança. Eles andam lado a lado, Essas duas palavrinhas, elas andam lado a lado. Então, se a gente pensar em produtividade mais segurança, a gente entende que a gente conhece, todos os procedimentos, conhece todas as falhas, a gente conhece todos os padrões, porém, a confiabilidade, ela traz o quê? A produtividade mais a segurança, trazendo para a gente uma questão de retorno à operação, sem você trazer risco ao operador, sem você falhar com a confiabilidade no geral. Por que ainda falhamos, mesmo sabendo o que fazer? Essa pergunta é bem interessante, A gente conhece todos os procedimentos, como eu falei, conhecemos as causas, conhecemos as falhas, e mesmo assim continuamos falhando em algum ponto da operação. Confiabilidade depende de conhecimento e excelência na execução. Então, procedimentos existem, os produtos existem, as tecnologias existem. Ainda assim, as falhas continuam. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, a recuperação e revestimento de HC, das bacias de hidrociclone. Então, a confiabilidade, ela mostra o que aqui? Exatamente nesse cliente, a gente saltou de 49% de DF para 98%. Então, foi um revestimento rápido, foi uma aplicação rápida. A aplicação, por ela ter um tempo de cura de 60 minutos, ela trouxe o retorno à operação também num tempo recorde. E ali vocês podem ver o antes, como é que ficava a parede da bacia, e o depois do revestimento. Ali embaixo também, o antes e o depois. Esse revestimento ele é uniforme, não é revestimento por placas, então ele não vai desplacar. Então, você consegue fazer um revestimento contínuo, ele vai trazer para você, além da resistência à abrasão por finos, resistência a impacto também de moderado, dependendo da situação, um impacto severo também, dependendo do processo. Okay? Então, vamos lá. O que é a confiabilidade na prática, Confiabilidade na prática é exatamente a gente pensar em quê? É um menor desperdício de material, a gente reduzir custo.
a gente aumentar a garantia operacional, né, do cliente. A gente tem um maior saving financeiro, certo? Então, a gente diminuiu o custo total da categoria e redução do custo total de uma resina aplicada, por exemplo. Né, você tem um menor desperdício, né? Então, o menor descarte e impacto ambiental também, isso também é importante. A Bertec, ela pensa desde o início, né, ela tem, pela essência, como eu falei, da inovação, ela desde o início, ela tem a questão de ela pensar da embalagem até a aplicação final, até o operador. Então, a embalagem, ela tem um descarte próprio, ela tem toda uma situação também voltada para o operador, então a gente pensa também no risco, né, que pode ser o próprio operador ele correr com alguma situação de descarte. Vou passar aqui agora algumas imagens que trazem realmente o que a confiabilidade, né, traz para a produção, né, e algumas imagens reais, exatamente casos de sucesso, né, que foram realizados pela Bertec. Recuperação do revestimento do moinho de coque. Então, vocês podem ver o ganho, quando a gente pode falar que a confiabilidade, ela não é um custo, né, ela não é um custo. A confiabilidade, ela chega a ser, ela é estratégica, ela é estratégia, né, totalmente estratégia. Porque se a gente pensar num dano desse, né, no moinho de coque, a gente realizar a aplicação, você tem uma inspeção de 30 dias, no qual o cliente ele já tinha esse tipo de reparo recorrente, 30 dias, às vezes com 15 dias ele tinha esse tipo de reparo. E aí você faz uma segunda inspeção com 120 dias, sem nenhum desgaste aparente, então você já ganhou em produção, você tem a confiabilidade aumentada. Então, nesse caso aqui, como eu falei para vocês, a inovação que a Bertec traz em relação a tempo, né, de cura, de 60 minutos, a gente conseguiu trazer para 20 minutos porque a superfície estava até um pouco mais aquecida. Então, você consegue acelerar esse tempo de cura também. Aqui o produto Durafast MX1, que tem a reconstrução de base de equipamentos. Aqui é um dos nossos casos de sucesso, né, que a gente consegue também realizar tipo de reparo. Então, a base completamente, deixa eu voltar lá, a base completamente deteriorada, fizemos a recuperação, fizemos a forma, o produto ele tem uma tensão de adesão alta, uma resistência à compressão de 11.000 PSI, você vai ter uma resistência à abrasão também absurda e o principal, a resistência ao impacto também, em torno de 2.700.000 newtons por metro quadrado, mais ou menos em 28 MPa. É uma resistência absurda esse produto ele proporciona. Aqui a recuperação e revestimento de bombas de popa. Então, você tem o antes e o depois, né, na voluta também. A gente aplica na carcaça e na voluta. Além do revestimento, você consegue, como revestimento, você proteger contra abrasão e cavitação, né, e erosão também. Você consegue aumentar a espessura perdida da massa da carcaça da bomba. Aqui o revestimento de calhas de peneiras, né, então... O revestimento foi mantido com 6 milímetros de espessura, mas a gente consegue também fazer, em alguns casos, alguns processos com 3 milímetros de espessura. Recuperação e revestimento de tubulações. Esse aqui é o que a gente faz com muita frequência, esse tipo de atividade. Então, os spools, né, tubulação, curvas, a gente consegue fazer, e o detalhe maior, né, que a gente retorna o ativo para o cliente em pouco menos de 1h30 aí, entre preparação de superfície, aplicação e cura do produto. Reparos emergenciais em tubulações. Então, aqui uma trinca na tubulação, então o cliente não pode, de repente, parar aquilo, uma parada programada. A gente pensar que as paradas programadas elas não são definitivamente o custo, né, diretamente ali naquele momento. O que impacta diretamente é o quê? Exatamente segurança, né, impacta exatamente a produção, e esse caso, o produto ele consegue trazer esse retorno muito rápido. Então, ali, como vocês podem ver, ó, temperatura ambiente de 30 graus, possibilitando o tempo de cura total em 45 minutos. Equipamento liberado e retomado a produção em 1h30. Investimento em distribuidor de popa, tá? Mineração de cobre. A gente consegue atuar em todo tipo de processo, tanto cobre, ouro, ferro, bauxita. Investimento classificador helicoidal. Esse aqui é um serviço também que a gente consegue fazer tanto o revestimento da bacia de classificação, como o eixo entre os helicoides. A gente reveste os helicoides. Então, vocês podem ver que a gente consegue elevar, dobrar a vida útil do equipamento, né, com o revestimento. Então, ele sai. A gente fez uma inspeção de 30 dias
e logo a seguir uma inspeção com 90 dias. Esse equipamento ele ainda está rodando ainda. Então, tem mais de 240 dias que esse equipamento está rodando com o revestimento sem perder espessura. Ele não perdeu nenhum milímetro de espessura ainda. Aqui, revestimento nas placas, né, nas chapas de desgaste de chute, né, em CDP. Então, você pode ver que aqui o cliente ele quis fazer o revestimento em placas, porém, o ideal é a gente fazer o revestimento uniforme, fazer o revestimento por um todo. Aí você vê lá que ele saiu de, no caso anterior, peraí. Final direto. Aqui. A primeira inspeção, 90 dias. A segunda inspeção com 360 dias. O material está íntegro. Porque não perdeu. Aqui foi feita até uma avaliação, uma inspeção mesmo mais a fundo, e não perdeu nem 1 milímetro de espessura. Foi aplicado 6 milímetros. Inspeção, aqui mais uma placa de desgaste de chute, né? Aqui foi a chapa de cerâmica, inspeção de 30 dias e a inspeção com 100 dias. Investimento de chute, as fresas, então a gente faz o rejunte das placas também, a gente consegue rejuntar as placas também de cerâmica também. E aqui um reparo de tambor, né? Com um elastômero, à base de poliuretano. Então a aplicação a gente faz tanto na vertical quanto na horizontal. Nesse caso o BF03 é um elastômero pastoso, consciência pastosa e aplicação em 360 graus. Inspeção após 120 dias, o produto normal. E aqui eu deixo uma reflexão para vocês. Confiabilidade, né, ela não é custo, ela é estratégia, como eu havia falado. Então a diferença entre uma operação comum e uma operação de alta performance está na confiabilidade. Ela vai reduzir paradas, vai reduzir os riscos e vai aumentar a produção. Muito obrigado.